1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Amém? Ih, que amém que não é isso? Isso não acharam, não. Vou esperar mais um pouquinho. Se você achou, diga um amém para me convencer. Amém. Ah, me convencer. Então vamos ler. Diz assim a palavra: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém. Aí de pé, segure sua Bíblia com uma mão, com a outra você põe no coração. E olhe comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu desejo que a tua palavra se faça viva no meu coração. Espírito Santo, fale ao meu coração, que eu possa ouvir, guardar e praticar a tua palavra todos os dias na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. O tema da ministração é o justo que pagou pelos pecadores. E quando Deus trouxe esse texto à minha memória para essa ministração, e trouxe esse tema também, o justo que pagou pelos pecadores. E eu me lembrei da minha mãe. A minha mãe, ela tinha alguns ditados, né? E nós somos 11 irmãos, mas eu, Cláudio Gentil, somos os menores, né? Cláudio Gentil e eu. E às vezes a gente fazia arte, alguma coisa errada, e minha mãe porque queria que a gente conversasse. E a gente, criança, né, não gosta de falar. Às vezes faz, você vê que ela fez algo errado, mas pergunta e fala que não. Mas às vezes, a minha mãe fala: quem fez isso aqui? Nenhum dos três falava nada. Ah, vocês não vão falar não? Então tá bom. O justo vai pagar pelos pecadores. E a chinelada vinha quente, né, gente? E muitas vezes a gente não falava e um só fazia, mas os três apanhavam. E eu me lembrei que ela falava dessa maneira. E houve alguém justo que pagou pelos pecadores. Jesus era justo, mas pagou a minha dívida e pagou a sua dívida. Todos nós éramos pecadores. Foi o Cordeiro de Deus que pagou as nossas dívidas. O sangue de um inocente que foi derramado para pagar a dívida dos pecadores. Sim, porque isso é o que nós somos. Nós somos pecadores. E que sem Jesus nós estaríamos condenados para sempre. Diga misericórdia. Mas essa era a nossa sentença. Mas o profeta Isaías escreveu assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Você foi sarado pelas pisaduras, pelas feridas de Jesus. É a revelação profética de Isaías, capítulo 53, versículo 4, versículo 5. Mas o profeta continua dizendo: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Desgarrados, desviados, como ovelhas sem pastor. E eu disse aqui no culto das 16 que às vezes a gente lê a palavra e você
assim: vem cá, ovelhinhas. Pode vir, Daniel. Pode vir, Débora. Você já estava, né? Vem cá, Adila. A Martinha. Nós somos ovelhas. E as ovelhas, ela ouve a voz do seu pastor. E ela também é direcionada pelo cajado, né? Do pastor que põe elas no caminho. E elas seguem assim, bem juntinhas, ovelhas unidas andam juntinho, né? O pastor vai pastoreando e ela vem. Elas vêm. Ó, essas ovelhas passaram até com essa barulhinha de ovelha. Assim que tem que ser, não é? As ovelhinhas seguindo o pastor. Mas quando eu leio esse texto, Isaías diz que todos nós andamos desviados como ovelhas que não têm pastor. Quando o homem pecou, as ovelhas que não têm pastor, elas cada um pega o seu caminho. Cada um toma o seu caminho, o seu rumo. E o texto de Isaías diz: andávamos desgarrados, desviados e ovelhas sem pastor. O peso da iniquidade pesava sobre nós. Mas quando Jesus Cristo, o Cordeiro Santo que nos traz a paz, o justo de Deus, morre pelos pecadores, morre por mim, morre por você, Ele se torna o nosso pastor. E quando Ele morre e ressuscita, Ele traz cada um de nós de novo para o seu aprisco. E as ovelhas que andavam desviadas, cada um seguiu o seu caminho, volta para cá, voltam. E jamais, agora, não desvia cada um para o seu canto. Não anda mais desgarrada. Mas ela ouve a voz do seu pastor e anda no mesmo caminho, seguindo e ouvindo a voz do seu pastor. E a voz do nosso pastor, que na sua palavra diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, Ele nos levará para o seu aprisco celestial. Todas as ovelhas de Jesus entrarão no aprisco celestial. Não ficará mais desviada, não ficará desgarrada, não ficará perdida no mundo, mas chegará no céu. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas era assim que andávamos, queridos. Mas Jesus tomou a nossa condenação, a nossa morte, a nossa iniquidade, e Ele tomou sobre si as nossas dores, e nós recebemos a graça de Jesus, pois a graça de Jesus nos livrou para sempre. Louvado seja o nome de Jesus, porque Jesus é o nosso Salvador, é o nosso libertador, é o nosso substituto na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Anunciou o profeta João Batista lá do outro lado do Jordão, em Betânia, quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o registro da palavra em João capítulo 1, versículo 29. Graças a Deus por Jesus, por seu Filho que morreu em nosso lugar. A sentença era para que nós pagássemos. Era para mim e para você pagar. Era uma terrível dívida. Porém, Jesus pagou por nós. O justo pelos injustos. O justo pelos pecadores. É como que se eu tivesse uma grande dívida e com alguém sem nenhuma condição de pagar, uma dívida terrível. Principalmente a União, né? O Estado. Se você não paga, se você tem uma dívida, confisca tudo. E se você não tem, te leva até presa. É como se eu tivesse essa dívida. E vem alguém e paga essa dívida, mesmo sabendo que não seria ressarcido. Então essa pessoa que paga a dívida no meu lugar, ela só pode receber de mim, que não tem dinheiro, que não tem nada para oferecer. Ela só pode receber de mim o meu carinho e o meu amor, e nada mais. Porém, eu quero te dizer que Jesus, aquele que pagou a minha dívida e a sua dívida, a única coisa que Ele se importa é com o seu amor e o seu carinho, a sua gratidão. Ele deseja o nosso amor. Por isso, pense bem. Foi assim que Jesus fez. Não tínhamos como pagar. Já
só quer, o justo de Deus, Ele só quer o nosso amor e o nosso carinho. E acima de tudo, a nossa gratidão. Amém? Porque Jesus é maravilhoso. Só Ele poderia nos amar da maneira que Ele amou. Às vezes nós vemos no noticiário da televisão que alguém foi preso injustamente por ser confundido com uma outra pessoa pela aparência física, ou até mesmo pela falha da justiça, e a pessoa inocente paga injustamente a pena do injusto. O justo sofre o castigo, a punição do culpado, e assim ele paga a pena que não era dele. E às vezes, quando essa pessoa sai da cadeia e consegue provar sua inocência, ela é indenizada pelo Estado pelo erro cometido. Eu já ouvi noticiário que já aconteceu isso na justiça humana. Você já ouviu? Já. Pois é. E o Estado tem que pagar, porque errou. Porém, aqui, a justiça divina, em que eu e que você éramos condenados, não tem erro, não tem falha, não tem engano, porque a nossa condenação era justa. E a condenação de Jesus Cristo em nosso lugar valeu por toda a eternidade. Graças a Deus. Nós estaríamos condenados terrivelmente, injustamente, porque quem pecou fui eu, quem pecou foi você, mas quem pagou a pena foi Jesus Cristo, o nosso Salvador. O justo morreu pelos pecadores, o justo de Deus morreu pela pecadora, o justo de Deus morreu pelos pecadores que estão aqui, mas todos hoje podemos nos considerar lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia! E a morte dele na cruz e a sua ressurreição valeu a pena. O céu recebeu o sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. E assim nós estamos livres. Nós estamos salvos e perdoados. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Era costume, no tempo de Cristo, libertar um preso condenado na época da Páscoa. E eles faziam isso. E provavelmente Pilatos, que governava Jerusalém, faria isso naquela época. Então o povo começa a gritar para que Pilatos soltasse Barrabás e crucificasse a Jesus Cristo de Nazaré. O povo ali preferiu escolher um assassino do que um salvador. Eles escolheram um culpado e condenou o inocente e justo. São escolhas da carne, escolhas das nossas maldades e injustiças, escolha da nossa crueldade, dos nossos pecados. E tem uma frase que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. O povo tem sempre razão. Se a maioria tem sempre razão, nem sempre. Quem era inocente era Jesus. Quem era culpado era Barrabás. Mas graças a Deus, que Deus não ouviu apenas a voz da multidão, mas o sacrifício de Jesus já estava escrito no caderno de Deus, porque o sacrifício de Jesus Cristo é que daria a minha libertação e que daria a sua libertação. Glória a Deus. E eu pergunto para vocês, qual era o crime de Jesus? Qual era a sua injustiça? Por que eles escolheram um ladrão e um assassino ao invés de um inocente e justo? E por que Jesus seria crucificado? Tudo que Jesus fez foi por amor. O poderoso e grandioso amor de Deus por nós. Deus nos amou. Por isso Deus nos deu Jesus. O justo Filho de Deus, Jesus Cristo,
leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus capítulo 11, versículo 5. E sendo assim, seriam esses os crimes de Jesus Cristo para ele ser crucificado? Ressuscitar mortos? Curar os enfermos? Alimentar os famintos? Seria este o crime para que ele fosse morto? Jesus pagou a sua própria vida e o sangue do justo foi derramado pelos injustos, a fim de levá-los a Deus. Jesus foi morto na carne, porém vivificado pelo Espírito. Aleluia! É o que o texto diz. Glória a Deus. Ele foi morto na carne, a sua carne foi dilacerada, a sua carne foi moída, o seu sangue foi derramado. Ele foi mortificado na carne, mas foi vivificado pelo Espírito. E porque ele foi vivificado, ele ressuscitou. Pois ele mesmo disse: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai, disse Jesus em João capítulo 10, versículos 17 e 18. Deus, nosso Pai e Pai do Senhor Jesus Cristo, de maneira nenhuma permitiu que o seu santo, justo e inocente Filho se tornasse uma presa da corrupção da carne, mas o ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressuscitou. Por isso ele foi mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito. Pois a palavra de Deus diz: e havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Aleluia! Deus ressuscitou Jesus e nenhuma corrupção ele viu. O justo do céu não viu a corrupção, porque ele ressuscitou. Glória a Deus! Glória a Deus! É a palavra que está escrita em Atos, capítulo 13, versículo 29 a 37. Glória a Deus, porque o poder de Deus ressuscitou a Jesus Cristo, o seu Filho. Pois quando Jesus morreu naquela cruz, quando tiraram o seu corpo da cruz, o colocaram no túmulo e fecharam com aquela enorme pedra, o seu corpo não viu corrupção, o seu corpo não deteriorou, os bichos não comeram o corpo de Jesus, porque o Santo de Deus não viu a corrupção. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje, pela sua ressurreição, nós somos salvos. Você pode dizer um glória a Deus? Pode escrever mais forte: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mais forte ainda, dá um aplauso a esse Jesus. Agora eu pergunto para vocês: será que um pecador poderia justificar um outro pecador? Será que um homem injusto poderia justificar um outro injusto?
Jesus fez. Aleluia, glória a Deus. Jesus fez. Jesus fez. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus não apenas pode, Jesus fez, pois o sangue de Jesus Cristo nos purificou. A graça do Senhor Jesus Cristo nos inocentou. Quando havíamos pecado através de Adão, na minha testa, assim, na sua, estava escrito culpado. Condenado. Mas quando recebemos em nosso coração Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário, de culpado, nós nos tornamos inocentes, para a glória de Deus. Amém? A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Pelo sangue de Jesus, nós fomos, ou nós nos tornamos inocentes. E a única maneira de sermos justificados é pela fé em Jesus. Porque bem declarou o apóstolo Paulo que disse: mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. E outro texto sagrado está dito: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 11. Amém. Saiba que você jamais será confundido. Porque no reino de Deus não há falha, não há engano. Portanto, viva pela fé. Confesse a Jesus Cristo com seus lábios e no seu coração acredite nele. Creia nele até o fim. Amém? Amém. Mas você precisa crer até o fim. Quando tudo parecer adverso na sua vida, no seu caminhar, quando as tempestades forem maiores que você até pensa que não possa suportar, creia em Jesus. Quando você vê, e a gente pode ver que estamos nos fins do tempo, a iniquidade está aumentando, o amor nos corações das pessoas está esfriando, muitos deixam Deus e vivem como se não tivesse amanhã. Não faça isso. Creia no seu coração, confesse com seus lábios e creia em Deus até o fim. Amém? Amém. E nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração, porque os dias são maus, mas a nossa fé tem que estar alicerçada em Jesus. Amém. Nós somos filhos legítimos de Deus. E Deus é o nosso Pai. E o nosso, então, através da morte de Jesus e da sua ressurreição, Jesus se tornou o nosso irmão mais velho. E o nosso irmão mais velho pagou a nossa dívida. Por isso nós temos que dizer a cada dia, com o nosso viver: obrigada, Jesus. Você pode dizer obrigada, Jesus? Obrigada, Jesus. Não podemos nos cansar de dizer obrigada, Jesus. Gente, porque a dívida era impagável. Eu não tinha jeito de pagar. Você também não, Marta? Pois é. Nem você
justificação. Romanos capítulo 4, versículo 25. A ressurreição de Cristo é a base para a nossa justificação. Glória a Deus. Porque ele apenas não morreu. Se ele tivesse apenas morrido, o inferno estaria em festa, como fez festa quando ele morreu na cruz. Porque o diabo e o inferno achavam que tinha vencido o Filho de Deus. Mas quando Jesus morreu, mas ressuscitou e tirou o escrito de dívida que era contra nós, ele assim nos justificou. Então a ressurreição de Cristo é a base para a nossa justificação. Nós somos justificados pela morte de Jesus e pela sua ressurreição. A vida, queridos, nem sempre é justa. Por isso nós precisamos da justiça de Deus. Amém? Eu li uma frase que eu guardei no meu coração e eu quero que você também guarde no seu coração. Ela diz assim: lembrar da morte de Cristo por cada um de nós deve motivar-nos a viver por Ele, pois as mãos perfuradas de Jesus revelam o coração de Deus, um coração cheio de amor. Todas as vezes que você lembrar-se da morte de Jesus, lembre-se que é um Deus cheio de amor, que entregou o seu próprio Filho e foi perfurado, mãos, pés, o seu corpo dilacerado, tudo porque Ele nos amou. E a morte de Jesus deve ser para cada um de nós a motivação para vivermos por Ele e para Ele, trabalhar no seu reino, viver a vida que agrade a Ele. Isso é gratidão, é viver com Jesus e para Jesus. O artista italiano Caravaggio, ele produziu um quadro intitulado A Paixão de Cristo no ano de 1602. E esse quadro, essa obra, é um exemplo inicial do estilo barroco. E quem vê essa obra fala que é convincente a pintura desse artista. Ela é criada em tonalidades escuras e ela permite ao espectador, aquela pessoa que está vendo, contemplar a prisão de Jesus no jardim de Getsêmani. E quem a vê, diz que dois elementos principais nessa cena são retratados nesse quadro e exige a atenção daquele que observa. A primeira cena que devemos prestar atenção é o beijo de Judas Iscariotes, quando ele dá o beijo em Jesus, assim o traindo e entregando. Mas as pessoas que veem, olham o beijo de Judas Iscariotes a Jesus, mas são levadas a observar imediatamente para as mãos de Jesus, também ilustrado nessa tela, que diz que a mão de Jesus estão unidas passivamente para demonstrar que ele não ofereceria nenhuma resistência a essa injustiça. Embora ele tivesse poder para criar o universo, Cristo entregou-se voluntariamente aos seus captores e à cruz que o aguardava. Então, quando você vê essa tela, a sua atenção é imediatamente focada no beijo de Judas e nas mãos de Jesus. E quando lembramos dessa passagem do texto da palavra, nós vemos que quando Jesus, ali no jardim de Getsêmani, foi para ser capturado, aquele que é o autor da vida, aquele que é o criador do universo, aquele que com apenas uma palavra, ele podia dizer, e todos aqueles soldados que vieram prendendo com varapaus, lanças, cairiam no chão, mortos, seriam fulminados. Mas Jesus entregou-se voluntariamente. Ele se ofereceu espontaneamente para morrer numa terrível cruz por mim e por você. Ninguém poderia tirar a vida dele. Ele subiu naquela cruz porque ele quis. Ele entregou a sua vida porque ele quis. Mas como ele mesmo diz na sua palavra em João capítulo 10, versículo 18: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesma dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Essa atitude de rendição voluntária foi profetizada pelo profeta Isaías, quando ele diz: como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu
Isaías capítulo 53, versículo 7. Jesus foi uma ovelha muda para aquela cruz. Ele deu a sua vida, mas ele tornou tomada. Pois ele não ficou preso na morte. O nosso Jesus, que deu a sua vida, tornou a tomada, pois ele ressuscitou. Glória a Deus. Pois o alto sacrifício de Jesus Cristo é a prova do seu poderoso amor. Amém? Pois Jesus explicou isso na sua palavra dessa maneira, quando ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Glória a Deus. João capítulo 15, versículo 13. Portanto, pense nisso. Reflita. Jesus amou você com amor infindável, com amor incomparável. Jesus fez de você, que é inimigo de Deus, agora se tornou amigo de Deus. Pois ele disse: ninguém tem maior amor que este, do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Sabe de que Jesus te chamou, querida? Amigos. Pela sua morte e a sua ressurreição, de inimigos nos tornamos amigos, de culpados nos tornamos inocentes, de injustos nos tornamos justos. Tudo por Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Levantamos essa mão maravilhosa. Glória a Deus. Jesus é o nosso herói. Jesus é o herói de verdade. Jesus nos salvou da morte eterna. Ele tirou sobre nós a condenação, o peso da condenação final. Jesus mudou a nossa história, a nossa sorte. E assim o apóstolo Pedro descreveu com tamanha graça e poder, dizendo: Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. As crianças gostam de heróis. Homem-Aranha, Super-Homem, Batman, Thor, Neta, Capitão América do Luiz, né? É o Homem de Ferro do Lucas? Do Caio? Pois é, as crianças gostam de heróis. E quando a gente é criança, a gente não pensa que eles têm poderes de verdade. Mas todo herói de ficção tem um calcanhar de aqui, uma fraqueza. Mas Jesus é o herói dos heróis, porque nada pode detê-lo, ninguém pode pará-lo, nem a morte pode deter o Filho de Deus, porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. E para quê? Me pergunte, para quê? Para nos levar a Deus. Diga assim, aleluia. Aleluia. E me pergunte de que maneira, pastora? Jesus vai nos levar a Deus porque ele foi mortificado na carne, mas ele foi vivificado pelo Espírito. Glória a Deus. Vivificado na carne, mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito. E se ele morreu, mas foi vivificado pelo Espírito, eu e você um dia morreremos, mas seremos vivificados pelo Espírito de Deus. E entraremos nas mansões celestiais e adoraremos o nosso Salvador para sempre. Aleluia! Dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cristo padeceu para nos levar a Deus. A virtude do Espírito Santo que deu vida a Jesus no ventre de Maria é a mesma virtude que nos dá vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se estivermos na carne, nós seremos arrebatados. Mas se nós estivermos mortos, nós seremos ressuscitados. Porque essa é uma palavra fiel, diz a Bíblia. Se morrermos com Ele também viveremos. 2
2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Eu não me importo, eu sei que Jesus está às portas, mas eu não fico me importando se, quando Jesus vier, eu vou estar debaixo da terra ou vou estar viva. Não me importa. Se eu estiver viva, eu vou ser arrebatada. Se eu estiver debaixo da terra, eu vou ser ressuscitada. O que me importa é estar com Ele. E você? Pensa como eu? O que importa é estar com Jesus. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Glória a Deus. Se estamos com Cristo, a nossa certeza é única. É que nós vamos estar com Ele no céu. Amém? Certa vez uma menininha que passeava com seu pai no lago Michigan, nos Estados Unidos, e ela andava com seu pai e o mar, o lago estava assim um pouco agitado e as ondas vinham sobre os cais que eles estavam andando, e ela disse para o seu pai o seguinte: papai, ande comigo e segure a minha mão, porque ela teve medo das águas submergidas. É assim muitas vezes conosco. A vida muitas vezes nos assusta. Perdemos pessoas que amamos, que queremos bem. Às vezes ficamos doentes, passamos por situações difíceis, passamos por dificuldades financeiras e assim nós carregamos fardos. Temos medo, ansiedade, preocupação. Assim como aquela menina desejou a forte mão do seu pai a lhe segurar, nós também desejamos uma forte mão para nos segurar e nos manter seguros. Moisés disse a Josué para não temer, porque o Senhor é quem vai adiante de ti, e Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Quando a vida se torna assustadora, Deus está conosco. Nós podemos segurar as suas fortes mãos, pois Ele mesmo diz na sua palavra, no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Glória a Deus. E há uma canção de Lowell Alexander que nos lembra a presença de Deus. E a letra dessa canção diz o seguinte: você encontrará montanhas tão altas, desertos distantes e vales profundos. Às vezes a jornada é gentil, às vezes os ventos são frios, mas lembre-se e saiba, você nunca dará só. Jesus estará ao seu lado na jornada. Jesus estará com você. Amém? Então lembre-se, queridos, vocês nunca estarão sozinhos, porque Jesus estará sempre ao seu lado. Sempre. Porque o justo de Deus ama você. O justo que morreu pelos pecadores, morreu porque te amou. Se Ele entregou a sua própria vida, Ele não estará sempre com você? Ele nos ama. E glória a Deus, porque Ele pagou a dívida que era minha e que era sua. Amém? Eu quero que você feche os olhos e ore ao Senhor. Agradeça ao Senhor por tão grande amor.